Bom dia, pessoal! Trazendo então para vocês nossa primeira videoaula de assunto novo, tá? Primeira não, segunda, né? A gente vai começar então o nosso assunto de Química Orgânica, que é o assunto que vai dominar o terceiro ano. A gente começa hoje e vai até o final do ano. Essas primeiras aulas de introdução à Química Orgânica são extremamente importantes. Inclusive, eu não gostaria mesmo de começar esse assunto à distância, mas infelizmente eu vou ter que fazer isso, vou ter que começar esse assunto por videoaula, porque senão o prejuízo que vocês já estão tendo esse ano vai ser ainda maior. Tá? A gente vai ficar extremamente atrasado, já estamos muito atrasados e ficaríamos ainda mais atrasados se eu não começar ele logo. Então, espero que vocês aproveitem essa videoaula, prestem muita atenção. É primordial que tudo que eu passar para vocês nessa aula fique muito claro, porque esses assuntos introdutórios à química orgânica vão ser extremamente importantes daqui para frente. Vocês precisam entender isso para a gente poder continuar o nosso assunto, beleza? Então, vamos começar. Pessoal, a palavra orgânico ou orgânica, ela aparece em alguns contextos na nossa vida, tá? A gente vai discutir a diferença entre os contextos que aparecem na nossa vida e qual é o contexto oficial da química. Na nossa vida, a gente fala a palavra orgânica em, acho que duas situações, pelo menos, que me vem à cabeça, que é um pouco mais recorrente, que é a questão do lixo orgânico, que quando você vai fazer a separação do lixo reciclável, né, tem papel, metal, vidro e lixo orgânico. Lixo orgânico seria onde você joga aquilo que você não recicla, principalmente restos de alimentos, não é isso? E outro contexto que aparece também, que está na moda inclusive, é o tal dos alimentos orgânicos, né? Que seriam alimentos produzidos sem o uso de agrotóxico, né? Sem ser produzido em fazendas de larga escala, como a maioria dos alimentos que a gente consome. Pessoal, essas duas palavras orgânicas que apareceram, elas não vão se encaixar no contexto químico, tá? Por exemplo, falar que um alimento é orgânico, de certa forma, no contexto químico é errado, porque na química, todo e qualquer alimento, não importa a maneira como ele foi produzido, vai ser orgânico, tá? Então, esse conceito que é usado no nosso dia a dia não se encaixa na química. Assim como o contexto do lixo, ele também não é muito bom, porque papel é um material orgânico, mas você, como ele é um material reciclável, você não joga ele no lixo orgânico, tá? Então, separem o uso da palavra orgânica do nosso dia a dia com o uso da palavra orgânica no contexto da química. E quando que surgiu no contexto da química, pessoal? A definição antiga da palavra orgânica, tá? Eram as substâncias, os compostos químicos que eram produzidos por seres vivos. Esse era o contexto antigo, tá? Então, tudo que um ser vivo produzia, fabricava, né, seria uma substância orgânica. Se a gente fosse estudar a química desses compostos produzidos por seres vivos, seriam compostos orgânicos. Já tudo aquilo que não é produzido por ser vivo, que você já encontra na natureza, seria inorgânico. Essa era a definição antiga, tá? Quando surgiu a palavra orgânica. Não é a definição atual. E quando que essa definição caiu, pessoal? Ela caiu quando um cientista alemão, Euler, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, ele conseguiu fazer uma experiência na qual ele produzia um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, tá? Então, como nós estamos vendo aqui no slide, nós tínhamos o cianato de amônio, que é um sal, que é um composto inorgânico, e a partir de um aquecimento ele conseguia transformar isso em ureia. Ureia, que é um composto orgânico, tá? Ureia, pessoal, para vocês terem ideia, é o que nós, mamíferos e também as aves, a gente excreta na nossa urina, tá? Então a gente excreta, um dos componentes da nossa urina é a ureia, tá? E por que isso derrubou essa definição? Porque antes acreditava-se que você só poderia produzir substância orgânica a partir de substâncias vivas, a partir de seres vivos.
E esse cientista ele mostrou que algo completamente inanimado, né, completamente sem vida, uma substância inorgânica, era capaz de produzir uma substância orgânica. Ou seja, caiu por terra isso de que as substâncias orgânicas só podem ser produzidas por seres vivos. Tá? Se não é mais essa definição que a gente usa, qual é a definição atual? Pessoal, a definição atual vai considerar que os compostos orgânicos são compostos que formam cadeias de carbonos. Tá? Então, o nosso foco esse ano vai ser muito em cima dos átomos de carbono. Tá? A definição atual, inclusive, ela é bem difícil, não há um consenso exato de qual seria a definição atual, mas basicamente, se você forma estruturas centradas no átomo de carbono, você tem uma substância orgânica. E essa frase aqui é extremamente importante que vocês saibam, pessoal. Tudo que é orgânico tem carbono, tá? Então, como todas as substâncias orgânicas têm carbono, daqui para frente, pessoal, o carbono vai aparecer em tudo que a gente for trabalhar, tá? Entretanto, nem tudo que tem carbono é orgânico. Ou seja, se você vê uma substância com carbono, você já não vai automaticamente falando que é uma substância orgânica. Tá? Substância orgânica obrigatoriamente tem carbono, tá? Mas não necessariamente o fato de ter carbono torna a substância orgânica. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Alguns compostos que não são considerados orgânicos, né? Alguns compostos inorgânicos. O gás carbônico, CO2, tá? Que a gente excreta na nossa respiração. O carbonato de cálcio, que é um sal, tá? Também tem carbono, cálcio, carbono e oxigênio, não é considerado orgânico. O diamante, que é uma substância formada somente por átomos de carbono, não é considerado orgânico. Enquanto aqui do lado nós temos alguns exemplos de substâncias orgânicas, tá? Gás metano, que é fabricado aí na decomposição de lixo orgânico, né? Etanol, que é o álcool, acetona, usado para tirar esmalte, glicose, são alguns exemplos de compostos orgânicos. Pessoal, por mais que a definição antiga esteja errada, tá? Ela ainda serve, ela ainda funciona para a gente determinar a maioria dos compostos se são orgânicos ou não, tá? Então, por mais que aquela definição, compostos orgânicos são provenientes de seres vivos, não seja a definição correta, tá? Ela vai funcionar na maioria das vezes. Então, se você quiser saber se uma substância é orgânica ou não, pensa, será que essa substância veio a partir de um ser vivo? Tá? Se a resposta for sim, muito provavelmente essa substância será orgânica. Se a resposta for não, muito provavelmente ela não será orgânica. Não vai funcionar 100% das vezes, mas vai funcionar na maioria das vezes. Então aqui nesse slide nós temos alguns exemplos. Por exemplo, madeira, né? Vocês sabem que madeira vem de árvore. A árvore, ser vivo. Então madeira é um exemplo de substância orgânica. Assim como o papel, que vem da madeira, que vem de ser vivo. Tá? Alimentos, pessoal. Todos os alimentos são provenientes de seres vivos. Aqui nas fotos nós temos algumas frutas, mas serve para qualquer tipo de alimento. Fruta, verdura, carne, tá? Tudo que a gente ingere, pessoal, tudo que a gente come é orgânico, tá? É proveniente de seres vivos. Os tecidos, tá? Algodão vem de uma planta, seda vem de um inseto, tá? Praticamente todos os tecidos que a gente usa são orgânicos. E aqui, pessoal, aqui em cima nós temos o petróleo. Petróleo é uma substância orgânica. Aí a pergunta que fica é, petróleo vem de ser vivo? Tá? E a resposta é, sim, petróleo vem de ser vivo. Tá? Petróleo, ele é formado a partir de restos mortais de micro-organismos marinhos que morreram há milhões de anos atrás, e aí esses restos mortais foram depositados sob alta pressão no decorrer de milhões de anos e foram transformando-se em petróleo. Ou seja, a origem de petróleo é em seres vivos, tá? Então, petróleo é uma substância orgânica, consequentemente, todos os derivados de petróleo, gasolina, diesel, óleo lubrificante, parafina,
até mesmo plásticos, tá? Plásticos é feito a partir de petróleo, são substâncias orgânicas. E aqui, ó, nós temos alguns exemplos de substâncias que não são orgânicas, tá? Alguns exemplos: vidro vem da areia, areia não tem nada a ver com ser vivo, né? Minerais, rochas em geral também não são provenientes de seres vivos, né? Não são orgânicos. E os metais, tá? Metais também não são substâncias orgânicas. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Do que é substância orgânica e inorgânica, certo? Inclusive as substâncias orgânicas nós estudamos muito lá no primeiro ano, tá? Quando a gente estudou ácido, hidróxido, sal, óxido, eram todas substâncias inorgânicas, beleza? Continuando, turma. Como a gente acabou de ver, a química orgânica ela é muito focada no átomo de carbono, tá? Então aqui nós temos a representação do átomo mais comum de carbono, que é o átomo de número atômico 6 e número de massa 12, tá? Esse é o carbono mais comum que existe. A gente estudou o carbono 14, que é uma variação, né, do carbono recorrente, que é o carbono 12, mas o carbono 14 ele existe em uma quantidade ínfima no nosso planeta. Tá? A maior 99,9% dos átomos de carbono são carbono 12, beleza? O que isso significa, pessoal? Bem, se o número atômico é 6, significa que tem 6 prótons. O número de massa 12, a gente faz 12 menos 6, é um átomo com 6 nêutrons. E se ele tiver neutro, ele possui 6 elétrons. Tá? Uma coisa importante, quando a gente vai estudar um átomo, o mais importante não é saber quantos elétrons ele tem ao todo, mas é saber quantos elétrons ele tem na última camada dele. Tá? Isso aqui é um negócio que a gente estuda lá no primeiro ano. E o carbono, pessoal, dos 6 elétrons deles, 4 estão na última camada. Tá? A gente lá no primeiro ano estuda distribuição eletrônica, não sei se vocês vão lembrar, tá? Que é aquele 1s2, 2s2, 2p6, tananã. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do carbono, a última camada dele é a camada 2 e o total de elétrons que ele tem na última camada é 4. Tá? Então, o carbono é o elemento que possui 4 elétrons na última camada. E por que isso é importante, pessoal? A maioria dos elementos químicos, eles querem fazer ligação química para ficar igual um gás nobre. E um gás nobre é um elemento que tem 8 elétrons na última camada, tá? E o carbono ele tem 4. Para ele ficar igual a um gás nobre, ele vai precisar ganhar mais 4 elétrons, tá? Então ele tem 4, para ele ficar com 8 ele precisa ganhar 4 elétrons. O que isso significa? Que o carbono ele precisa fazer 4 ligações covalentes para ficar satisfeito. Vamos lembrar o que significa essa ligação covalente. Olha só, pessoal, eu desenhei aqui embaixo um carbono e 4 elétrons na última camada. Tá? Representei aqui as bolinhas, representam os elétrons que ele tem na última camada. Para a gente entender o que acontece, eu coloquei alguns átomos de hidrogênio aqui ao redor do carbono. Tá? O hidrogênio ele é um elemento que ele possui um elétron na última camada. Então veja, ó, cada hidrogênio tem uma bolinha. E para ele ficar satisfeito, ao contrário da maioria dos outros elementos, ele não precisa de 8, ele só precisa de 2 elétrons. Tá? Então o carbono, para ficar satisfeito, ele precisa de 8 e o hidrogênio precisa de 2. Como que a gente vai resolver esse problema? O carbono, pessoal, ele vai compartilhar elétrons com o hidrogênio. Tá? Então eu fiz um quadradinho aqui, significa que esse átomo de hidrogênio vai ficar próximo ao átomo de carbono e cada um vai fornecer um elétron para ser compartilhado. Então esses 2 elétrons aqui que estão circulados, eles vão ficar circulando entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, de tal maneira que ele pertence ao mesmo tempo tanto ao carbono quanto ao hidrogênio. Fazendo isso, o que acontece? Esse hidrogênio passa a ter os 2 elétrons que queria e o carbono agora ele passou a ter 5, né? Os 4 que eram deles, mais esse aqui do hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio está feliz, ficou com os 2 que queria, mas o carbono ainda não. Ele tinha 4, com essa ligação ele passou a ter 5.
E aí ele vai precisar fazer outra ligação com outro hidrogênio. Ele passa a ter 6. Faz mais uma ligação, 7. Mais uma ligação, 8. Tá? Então agora o carbono está feliz. Como eu havia comentado para vocês, para ele ficar feliz, quantas ligações ele precisou fazer? 4. Tá? E essa é uma das informações primordiais da química orgânica. Saber que o carbono é um elemento que faz 4 ligações. Galera, aqui do lado nós temos a representação mais comum, tá? A representação mais comum da ligação não é ficar desenhando os elétrons e circulando. Essa representação aqui ela é mais completa, ela me traz mais informação, só que ela demora muito para você fazer. A representação mais comum é representar essa ligação covalente, esse compartilhamento de elétron, como um tracinho, tá? Então, toda vez que vocês verem um tracinho entre um átomo e o outro, vocês vão entender que esse tracinho é uma ligação covalente. Vocês vão entender que esse tracinho são 2 elétrons sendo compartilhados. 2 elétrons que ficam circulando entre um átomo e outro. Tá? Então, cada tracinho desse aqui é 2 elétrons circulando entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Outros elementos que são muito comuns na química orgânica, além do carbono, tá? Os elementos muito comuns é o hidrogênio, vai aparecer bastante, que é um elemento que tem um elétron só ao todo, e tem um elétron na última camada. O oxigênio, que é um elemento de 8 elétrons, só que são 6 na última camada. E o nitrogênio, que são 7 elétrons, mas são 5 na última camada. Há outros elementos químicos que aparecem na química orgânica, mas os mais comuns é esse: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É importante que vocês gravem o número de ligações, tá? O carbono faz 4, como a gente acabou de ver, e como a gente acabou de ver, o hidrogênio ele faz uma ligação, ele quer ficar com 2, tá? O oxigênio, pessoal, ele quer ficar com 8. Se ele tem 6 e quer ficar com 8, ele vai fazer 2 ligações. Já o nitrogênio tem 5 e também quer ficar com 8, então para isso ele vai fazer 3 ligações. Só um instantinho, turma, já vem aqui. Continuando, pessoal, a respeito dos carbonos. Então, como eu disse para vocês, na química orgânica você pode formar cadeias de carbono. O que significa? Você pode ficar ligando um átomo de carbono no outro indefinidamente, do jeito que você quiser, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um átomo de carbono e liguei no outro, juntei 2 carbonos, tá? Se eu quiser, eu posso juntar 3 carbonos, como eu fiz aqui, tá? Se eu quiser, eu posso juntar 4 carbonos, como eu fiz aqui. Se eu quiser juntar 5, 6, 20, 40, 80 átomos de carbono, eu posso ir juntando um com o outro, tá? Uma coisa importante, não necessariamente eu preciso ficar colocando um carbono só do lado do outro, tá? Eu posso fazer que nem eu fiz nesse meu último exemplo aqui, ó. Ao invés de ficar colocando todos os carbonos um do lado do outro, eu posso também jogar carbono para cima, posso jogar para baixo, tá? Então eu posso ir encaixando os carbonos indefinidamente do jeito que eu quiser. Um do lado do outro, um para cima, um para baixo, 2 para cima, posso fazer o que eu quiser, tá? Essa é a característica de um composto orgânico. É justamente o fato de que você pode ficar juntando carbono, você pode fazer cadeias, estruturas com carbono, tá? Mas tem um problema, pessoal. Eu acabei de explicar para vocês que para ficar satisfeito, o carbono ele precisa ter 4 ligações. Se você olhar o que eu acabei de fazer aqui, ó, nenhum desses carbonos está fazendo 4 ligações. Nenhum desses carbonos que estão aqui estão satisfeitos, tá? Como que a gente resolve esse problema? Tá? Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que completar os carbonos utilizando o hidrogênio. O hidrogênio é nosso elemento químico coringa, que a gente usa para completar o que está faltando. E a gente vai colocar hidrogênio até os carbonos, todos os carbonos terem 4 ligações. Então vamos começar aqui no nosso primeiro carbono que apareceu aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, ele só está fazendo uma ligação, não tá? Se ele está fazendo só uma ligação, estão faltando 3 para ele ficar satisfeito. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ligar a esse carbono 3 átomos de hidrogênio. Ó. Então, liguei 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Olha só,
agora sim esse carbono está satisfeito. Agora sim esse carbono tem 4 ligações. Só que eu vou ter que fazer isso com todos, ó. Esse carbono do lado dele também tá fazendo uma ligação só, ou seja, eu também vou precisar completar ele com mais 3 ligações com mais 3 hidrogênios. Agora, pessoal, eu fechei esse composto aqui, ó, tá? Esse composto aqui, agora ele está completo porque o carbono está fazendo todas as 4 ligações que ele queria fazer. E eu vou ter que fazer isso com todos, tá? Então, partindo para o próximo composto aqui embaixo, esse carbono, eu estou vendo ele fazer uma ligação, vou precisar completar ele com 3 hidrogênios, para ele ficar satisfeito. Já esse carbono do meio aqui, turma, eu estou vendo ele fazer 2 ligações, tá? Ele faz uma ligação com o carbono da esquerda e uma com o carbono da direita. Ou seja, para ele ficar satisfeito, eu vou precisar colocar somente mais 2 hidrogênios nele, tá? E esse último carbono, esse carbono da ponta, para ele ficar satisfeito, eu preciso colocar mais 3 hidrogênios nele, beleza? Agora fechou esse composto de baixo. Passamos para o próximo aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Esse carbono faz uma ligação, eu vou precisar de 3 hidrogênios. Esse aqui faz 2 ligações, eu vou precisar de 2 hidrogênios. Esse faz 2 hidrogênios. E esse faz uma ligação, 3 hidrogênios. Então tá aqui, ó. 3 para o primeiro, 2 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Todos os carbonos aqui estão fazendo 4 ligações. E para finalizar, como que a gente completaria esse composto aqui de baixo? Pessoal, olha só, esse carbono da ponta faz uma ligação, eu vou precisar de 3 hidrogênios. Esse carbono do meio, ele está fazendo 3 ligações, ou seja, eu só vou completar com 1 hidrogênio. O carbono da direita faz uma ligação, vou completar com 3 hidrogênios. E o carbono de cima faz uma ligação, completar com 3 hidrogênios. Então, olha só como que fica. Aqui, pessoal, tá? Nesse slide, finalmente a gente tem todos os nossos compostos orgânicos completos, mas talvez vocês devam ter percebido que começa a acontecer um problema. Inclusive, nesse último composto aqui, ó, esse problema ficou um pouquinho mais evidente, tanto que eu tive até que diminuir o tamanho do hidrogênio para encaixar aqui. Porque o que acontece aqui, pessoal? Chega uma hora que você vai colocando os hidrogênios e isso vai começando a ocupar muito espaço e vai virando uma bagunça, né? Então você vê que o próprio slide ele já ficou meio poluído com esses desenhos, né? E esse último composto aqui, a poluição ela ficou ainda mais evidente, tá? Quase que eu tenho um hidrogênio aqui em cima do outro, porque começa a faltar espaço se eu for completando os hidrogênios desse jeito, tá? Então, isso aqui que a gente acabou de estudar é o que de fato acontece, como funcionam as ligações químicas na química orgânica, tá? São as fórmulas estruturais, mas vai ter uma maneira de a gente representar isso aqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizada. Então vamos lá. Pessoal, a maneira que a gente tem de representar isso de maneira um pouquinho mais organizada, a gente chama de fórmula estrutural condensada, tá? Quando eu digo condensada, eu digo que ela está um pouco menor, ela está ocupando menos espaço. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ao lado do carbono quantos hidrogênios ele tem, mas ao invés de ficar fazendo risquinho para cima, para baixo, para direita, para esquerda, a gente vai colocar a quantidade de hidrogênio. Então, olha só, esse aqui era nosso primeiro exemplo, o carbono fazendo as ligações com hidrogênio, tá? Uma maneira de representá-lo foi como? Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Então, ao invés de eu fazer 3 risquinhos, eu só vou colocar aqui, ó, H3C, tá? Eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Dessa maneira, ó, eu ocupo bem menos espaço, vocês concordam? E olha só, o carbono da direita, a mesma coisa, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu vou simplesmente colocar um H3 do lado dele. Tá? Então, isso aqui ó, é uma estrutura que ocupa bem menos espaço, tá? Isso aqui é o que a gente chama de fórmula estrutural condensada. Um pequeno detalhe, pessoal, tanto faz você colocar o H3, né, os 3 hidrogênios no lado esquerdo do carbono, como colocar no lado direito, isso é indiferente,
tá? Então, se ao invés de H3C aqui, você tivesse colocado CH3, estaria correto também, tá? Poderia ser CH3-CH3, estaria certinho, tá? Ou H3C, H3C, H3C-H3C, certinho. Tanto faz você colocar no lado direito ou no lado esquerdo do carbono, dá na mesma. Vamos ver o próximo exemplo, pessoal? Que era o nosso segundo caso. Veja só, o primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, o segundo carbono está ligado a 2 e o terceiro carbono está ligado a 3. Como que vai ficar a fórmula? Aqui, ó, H3C, ligação, tracinho, CH2, ó, o segundo carbono tem 2 hidrogênios, CH3, o último carbono, tem 3 hidrogênios. Tá? Então, essa é a forma condensada do segundo composto que a gente desenhou. Como que ficaria, pessoal, a forma condensada dos outros dois compostos que a gente desenhou? Dá um pause no vídeo e tenta fazer vocês. Tá? Tentem ver se a forma condensada que vocês vão fazer bate com a resposta. Então, dá um pause aí e tenta fazer. Então, vamos dar uma olhada na resposta aqui, pessoal. Tá? No primeiro caso, nós tínhamos 4 carbonos, o primeiro com 3 hidrogênios, o segundo com 2, o terceiro com 2 e o quarto com 3. Então, está aqui a nossa fórmula condensada. E no último caso aqui, ó, nós também temos 4 carbonos, só que não é um do lado do outro, né? Eu tenho um carbono em cima do segundo, tá? Olha só, 3 hidrogênios para o primeiro. Notem que esse carbono do meio ele tem um hidrogênio só, então eu vou colocar simplesmente CH. Quando o número for 1, eu não preciso indicar, tá? Se eu não colocar número nenhum, eu sei que é 1, então eu sei que é um carbono e um hidrogênio, tá? O carbono de cima precisou de 3 hidrogênios e o carbono da direita também precisou de 3 hidrogênios, tá? Então, a partir de agora, pessoal, a gente sempre vai trabalhar com a fórmula estrutural condensada, tá? A gente não vai trabalhar com essa fórmula estrutural completa por uma questão de economizar espaço, né? Senão, você vai ocupar muito espaço por uma questão de organização. Na química orgânica, a gente costuma utilizar a fórmula estrutural condensada, apesar dela ser, digamos assim, um pouco mais incompleta do que essa aqui, que mostra todas as ligações que estão sendo feitas. Ficou claro isso para vocês, turma? Partindo para o próximo slide, nós temos também a questão da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Ela vai me dizer quantos átomos nós temos de cada elemento. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, né? 3 na esquerda e 3 na direita. Então, a sua fórmula molecular é C2H6, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, certo? Sempre que a gente for representar a fórmula molecular, a gente sempre começa com carbono, tá? Como o nosso foco na química orgânica é carbono, a gente sempre começa com ele. Então, C2H6. Como ficaria a fórmula molecular desse composto aqui embaixo? Ó? Nós temos 3 carbonos e hidrogênio. 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Então, a fórmula molecular dele é C3H8. A fórmula molecular do próximo aqui, ó, são 4 carbonos e 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. 10 hidrogênios. Fórmula molecular C4H10. O composto de baixo ele também tem 4 carbonos. 3 mais 3 mais 3 mais 1, 10 hidrogênios. Então, sua fórmula molecular também é C4H10. Isso é muito comum, tá, na química orgânica. O que acontece aqui, ó? Nós temos 2 compostos diferentes. Tá? Notem que a estrutura do composto de cima é diferente da estrutura do composto de baixo. Entretanto, as suas fórmulas moleculares elas são iguais, elas são a mesma, tá? Que é C4H10. Isso explica, pessoal, por que na química orgânica a gente não utiliza muito a fórmula molecular. Tá? Na química orgânica a gente utiliza mais a fórmula estrutural. Porque na química orgânica é mais importante a gente saber a estrutura do composto, como que são feitas as ligações, do que saber a quantidade de átomos. Pode acontecer que nem aconteceu aqui, ó. Nós temos 2 compostos diferentes, com estruturas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, certo? Ou seja, na química orgânica,
A fórmula estrutural, ela é mais importante que a fórmula molecular, tá? Mas é importante você saber converter da fórmula estrutural para a fórmula molecular. Outra coisa para a gente fechar aqui, pessoal, existe também as chamadas ligações duplas e ligações triplas, que é quando um átomo ele faz duas ligações com o mesmo outro átomo. No caso aqui da química orgânica, tá? Nós temos um átomo de carbono fazendo duas ligações com outro átomo de carbono, ou um átomo de carbono fazendo 3 ligações com outro átomo de carbono, tá? Isso aqui pode acontecer. As ligações que nós estamos vendo até agora, todas elas eram chamadas de ligações simples, que é quando é feito uma só, tá? Mas existe também a ligação dupla e a ligação tripla. Lembrando, ó, esses dois compostos aqui, o carbono ainda não está fazendo as 4 ligações que queria, ou seja, a gente teria que completar com o hidrogênio, tá? Nesse caso aqui, ó, quando ele faz dupla, esse carbono ele só precisa de 2 hidrogênios. Por quê? Ele já gastou 2 ligações aqui, ele precisa de mais 2 com hidrogênio, tá? Então eu coloquei 2 aqui e 2 aqui. Aí, se ele fizer tripla ligação, olha só, ele já fez 3 ligações com o carbono, ele vai precisar fazer só mais uma ligação para completar as 4. Então eu vou precisar só de mais um hidrogênio, tá? Então, ó, aqui nós teríamos as fórmulas condensadas, né? Eu só precisaria de 2 hidrogênios para cada carbono na parte de cima e um hidrogênio na parte de baixo, tá? E as fórmulas moleculares, né? C2H4, C2H2. Então, lembre-se, existe essa questão de ligação dupla e existe também a ligação tripla. Uma coisa que não existe é a ligação quádrupla, tá? É impossível um carbono fazer 4 ligações com outro carbono, tá? O carbono ele faz 4 ligações, mas nunca com o mesmo elemento. Ele vai precisar de um outro elemento aí, beleza? Então, é bem comum, vai aparecer com bastante frequência também as ligações duplas e as ligações triplas. Galera, para ver se ficou bem claro, tá? Coloquei aí nesse slide um composto orgânico, tá? E eu quero determinar a fórmula molecular dele, que é aquela fórmula que mostra para nós quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos átomos eu tenho ao todo, tá? Então, notem que esse composto ele está incompleto. Se você prestar atenção aqui, os carbonos não estão fazendo as 4 ligações que eles precisam para ficar satisfeito. Então, como esse composto está incompleto, nós vamos ter que completar ele com hidrogênio. E outra coisa que eu trouxe aqui para complicar um pouquinho mais a nossa vida é que além de carbono eu coloquei também alguns oxigênios e nitrogênios, tá? Como que a gente vai trabalhar com oxigênio e nitrogênio? A mesma coisa que a gente faz com carbono, tá? Completa as ligações deles com hidrogênio, com a diferença que com carbono a gente vai colocar hidrogênio até dar 4 ligações. Com o oxigênio, espera aí que dispara um alarme aqui, vou ver se... Tá, acho que dá para continuar. Com o oxigênio, nós vamos ter que completar com hidrogênio até ele fazer 2 ligações e com o nitrogênio até ele fazer 3, tá? Tentem fazer aí, pessoal. Dê pause, complete com hidrogênio e vê se vocês acham a fórmula molecular, que a gente já corrige. Então vamos fazer junto aqui, ó, tá? Antes de eu apresentar a resposta para vocês. Olha só, esse carbono faz uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, pessoal, eu estou vendo ele fazer 3 ligações, tá? Ele faz 2 com o da direita, 1 com o da esquerda. Então aqui eu vou precisar colocar só um hidrogênio, que é o que falta para 4, tá? Esse carbono aqui faz 3 ligações que eu estou vendo, para completar 4 falta um hidrogênio. Esse carbono aqui eu também estou vendo ele fazer 3 ligações, eu vou colocar só mais um hidrogênio. Já esse carbono eu estou vendo ele fazer 2 ligações, então eu vou precisar colocar nele 2 hidrogênios. Depois eu vejo o oxigênio, vamos pular para esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, eu estou vendo ele fazer 4 ligações. Ou seja, eu não posso pôr mais nenhum hidrogênio nele. Já fechou, ele está satisfeito, tá? O carbono de cima, eu estou vendo ele fazer só uma. Então, eu vou precisar colocar
3 hidrogênios. A mesma coisa com o carbono de baixo. Eu estou vendo fazer só uma, vou colocar 3 hidrogênios para dar 4. Esse último carbono aqui eu estou vendo fazer 2, eu vou completar ele com 2 hidrogênios. E o oxigênio e o nitrogênio? O oxigênio ele precisa fazer 2 ligações. Esse aqui de cima eu estou vendo fazer só uma. Então eu vou colocar 1 hidrogênio, para que ele tenha 2. Tá? Esse oxigênio do meio, eu já estou vendo ele fazer 2 ligações. Então eu não preciso pôr hidrogênio nele. Ele já está fechado, ele está satisfeito. Já o nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações. Eu estou vendo ele fazer uma. Então eu vou completar o hidrogênio com 2 hidrogênios. Vamos ver como que fica? Então tá aí a resposta, pessoal. Tá? Agora escrito tudo que eu falei para vocês, beleza? Esse é o nosso composto completo, todo mundo fazendo todas as ligações que queriam ter feito. E a fórmula molecular dele vai ser C9, porque são 9 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidrogênios, 3 aqui, mais um 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais 2, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 2, 17, mais 2, 19. Então, são 19 hidrogênios, 2 oxigênios, tá? O2, e 1 nitrogênio, N. Não preciso colocar número nenhum, porque é só 1, tá? Pessoal, a fórmula molecular, ela sempre começa com carbono, tá? Porque o carbono é o foco da química orgânica. Em segundo lugar, sempre o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio é o segundo elemento mais importante da química orgânica. E daí em diante, tanto faz a ordem, tá? Então, você pode colocar o O, pode colocar o N, tanto faz a ordem que você for colocar daí para frente, tá? Mas sempre começa com carbono, depois com hidrogênio. Então, por essa videoaula é isso. Espero que tenham curtido. Essa semana devo trazer uma continuação para vocês. Falou, pessoal!